Fala bonitinhos e bonitinhas, belezinha? Doug aqui para mais uma videoaula. Rapaziada, vamos seguir na nossa termodinâmica. Semana passada a gente tratou de um assunto bem importante que é mudança de temperatura, né? O famoso quimacete que eu passei na semana passada para vocês. Falei a respeito de calor específico, capacidade térmica, né? Que são algumas coisinhas bem importantes aí para nossa física. E hoje, pessoal, a nossa aula vai estar em volta de estados físicos da matéria, tá? Então, antes de a gente falar de mudanças de estado, vamos falar a respeito dos estados, porque assim, a gente falou de mudança de temperatura com o nosso quimacete, aí agora a gente vai falar de mudança de estado com uma outra equaçãozinha, tá? Mas antes da gente falar de mudança de estado, vamos falar dos próprios estados físicos, tá? Primeiro deles, pessoal, isso aqui você já está careca de saber desde lá da quinta série com a tia Márcia, mas é bom a gente rever, né? É, porque vocês estão acostumados com os três estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso, tá bom? Mas eu vou falar para vocês que a gente tem mais dois estados físicos, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o estado sólido, né? Quais são as características aí do estado sólido? Disposição regular das moléculas, né? Com uma menor mobilidade, né? A forma do objeto sólido ela é bem feita, bem definida, e a gente não consegue alterar isso, a não ser que a gente quebre o objeto, coisas assim, né? Então, o estado sólido ele é algo mais é, sólido, né? Modo de dizer, mas acho que vocês entenderam a ideia, certo? A força de coesão entre as partículas, entre as moléculas que formam esse estado são muito grandes, e o volume, tanto o volume quanto a forma desse estado são bem definidos. Se eu tenho um gelo de, sei lá, 1 metro cúbico, um baita de um gelão assim, ele vai ter 1 metro cúbico, o volume dele é 1 metro cúbico e acabou. Não tem muito como você dizer que vai mais ou vai menos. E ele vai ser um bloco e acabou. Então, tanto o volume quanto a forma desse bloco de gelo são definidos e são exatos, tá bom? Esse é o estado sólido. O estado líquido, pessoal, já é um estado no qual a força de coesão das moléculas ele acaba sendo menor, né? Então os átomos acabam tendo uma maior mobilidade, beleza? A diferença essencial está no seguinte: aqui não é volume, tá, gente? Risca volume aqui. Não é volume, aqui é forma. A forma do líquido é a mesma forma do recipiente. Legal? Então, se você pegar 2 litrão de Coca-Cola, da garrafa de Coca-Cola, e passar para uma garrafa de Fanta, tá? O 2 litrão vai ter a forma, antes tinha a forma da garrafa de Coca, depois ele tem a forma da garrafa de Fanta. Você não precisa quebrar nada, não precisa fazer nada. Ele toma a forma do recipiente. Mas o volume é bem definido. Se eu tenho 2 litrão de Coca, é 2 litrão de Coca, tá? Não é, não vai, se eu tirar da garrafa de Coca e botar na garrafa de 1 litro de Fanta, não vai caber lá, tá bom? Vai vazar. Eu tenho um volume bem definido, eu só não tenho a forma bem definida, tá? Já o gasoso, pessoal, é algo que as moléculas estão tão afastadas um do outro que tanto forma quanto volume não são definidos. Tem o volume e a forma do recipiente. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui 20 litros de ar dentro do meu quarto, eu tenho esses 20 litros de ar, vão tomar o volume todo do recipiente. Então, o recipiente, que é o meu quarto, pode ter, sei lá, 50 litros. Esses 20 litros de ar que eu tirei de um lugar e botei aqui dentro vão virar 50 litros de ar, porque ele se espalha por todo o recipiente e também ganha a forma desse recipiente, tá bom? Então, o gás ele tem essa maior mobilidade, o que facilita um pouco para algumas coisas e dificulta para outras. Beleza? O quarto estado da matéria, pessoal, é chamado de plasma. Esse aí você já com certeza já viu, né? Porque você olha para o Sol, quando você olha para o Sol, você está vendo plasma, tá? O plasma, pessoal, ele é um gás, tá? Ele é conhecido como o quarto estado da matéria. E ele é um gás que, por ter atingido uma temperatura muito alta, a agitação térmica das moléculas é tão grande que os elétrons se desprendem dos átomos, tá? E ele fica carregado eletricamente. Então, ele tem uma condição de supercondução, tá? E é muito afetado por campos magnéticos, tá bom? Então, o plasma ele é um quarto estado da matéria aí, que a gente acha na natureza, que ele é um gás eletrizado, vamos dizer assim. Beleza?
E nós temos o quinto estado também, tá? Esse a gente não acha na natureza, que é o condensado de Bose-Einstein, tá? Que é um estado da matéria ali que eu pego, ele é formado por bósons, tá? Se você quer achar o que é bóson, essas paradas, você pesquisa, tá? Mas ele tá com uma temperatura muito próxima ao zero absoluto. Então é um estado da matéria no qual o nosso objeto, a nossa substância, ela está próxima do zero absoluto, ou seja, quase sem energia térmica, tá? Nesse estado aí, os estados quânticos de um objeto que só acontecem microscopicamente, né? Nem é micro, é bem menos do que micro, certo? No tamanho de partículas, certo? Ele passa a acontecer em estado macroscópico também. Então você vê estados quânticos ocorrendo em estado macroscópico. Beleza? Qual a vantagem do condensado de Bose-Einstein, pessoal? Supercondutividade, tá? Igual o plasma, mas ele também tem uma superfluidez, ele não se agarra muito às paredes do recipiente, então ele flui com grande facilidade, tá bom? Ah, professor, vai aparecer, por exemplo, vou fazer um vestibular do Enem lá, vai aparecer condensado de Bose-Einstein para mim? Não vai, tá? Não vai. Mas assim, fique atento que a gente não tem só 3 estados físicos da matéria, tá? Sólido, líquido e gasoso. A gente tem mais 2 aí que são importantes, principalmente na física moderna, tá bom? Vamos lá. Mudanças de estado. Gente, você já escutou isso aqui as 200 vezes. Quais são as mudanças de estado, tá? Não vou ficar batendo muito na tecla aqui. Você sabe que fusão é do estado sólido para o estado líquido. Solidificação é o retorno, né, do estado líquido para o estado sólido. Do estado líquido para o estado gasoso, nós temos a vaporização, mas também temos o retorno com a condensação, tá? Um asteriscozinho ali na parte da vaporização, tá? Eu já vou falar por quê. E direto do estado sólido para o gasoso, ou ao contrário, nós chamamos de sublimação, tá bom? Então esses nomes você tem que saber, cara, porque eles vão aparecer aí para você, você tem que saber do que está se tratando, tá bom? Beleza, Doug, tranquilo, essa parte aí tá fácil, não tem muito segredo. Falando da vaporização, pessoal, nós temos 3 tipos de vaporização, tá? Por isso que eu falei que a gente tem que fazer um asterisco aí. Quais são? Primeira delas, a evaporação. O que é a evaporação? Gente, a evaporação é uma mudança de estado líquido para o estado gasoso muito lenta, tá? Então, é isso que acontece quando a tua roupa está lá no varal, né? Ela não chega a 100 graus Celsius, senão ela ia pegar fogo, né, velho? Não é essa a intenção que a gente tem na nossa roupa. A gente só quer secar ela, tá? O que acontece? Eu tenho lá na superfície da roupa aqui, ó, eu tenho umas moléculas de água que elas estão bem energéticas, elas estão vibrando bastante, e algumas aqui que não estão vibrando tanto. Essas moléculas elas saltam da superfície da água por estarem vibrando muito e vão para a atmosfera, legal? Deixando a atmosfera um pouco mais úmida e a tua roupa um pouco mais seca. Esse tipo de troca de estado, ela é uma troca de estado mais lenta, mais demorada, por isso que demora para secar a sua roupa, tá? Nós temos a segunda aí, que é a calefação, tá? A calefação é aquele famoso tsh, beleza? Como assim? O que é esse tsh que eu estou falando, né? É o seguinte, a calefação, pessoal, ela é uma mudança de estado muito rápida, muito abrupta. Por quê? Eu tenho algo que está numa temperatura tão alta, tem tanta energia térmica, que quando eu jogo, por exemplo, água ali, ela muda de estado muito rápido. Ao mudar de estado muito rápido, né, essa quantidade de energia que ela recebe é muito alta, ela acaba soltando um barulhinho junto, tá bom? E o último tipo é a ebulição, que é o mais comum que a gente vai ver aqui na nossa física, que é a mudança de estado por atingir a temperatura de ebulição. Então, o nosso objeto chega a uma temperatura que é igual à temperatura de ebulição. Por exemplo, na água chegou a 100 graus Celsius, a água vai evaporar, né? Ela vai voltar para o estado gasoso, ela vai mudar para o estado gasoso, né? Vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Então a ebulição, ela é esse tipo de mudança, atingir a temperatura de ebulição, daí não tem o que fazer, vai mudar de estado, tá bom? Bom, agora que a gente já sabe todos os tipos de mudança de estado, eu quero falar a respeito do calor latente, tá? O que é o calor latente, pessoal? O calor latente é um calor de mudança de estado físico, tá? Então a gente tem 2 situações que podem acontecer. Ou varia a temperatura, ou varia o estado físico. Nunca vai acontecer junto, tá? Se eu tenho uma substância pura,
ou varia a temperatura, ou varia o estado físico. Quando varia o estado físico, eu vou usar o L. Lembra lá, quando variava a temperatura, eu usava o Czinho, calor específico. Quando varia a temperatura, eu uso o L de calor latente. O que é o L? Ele é calor, que eu estou usando para variar o estado, dividido pela massa do objeto que eu tenho ali, da substância. Por isso, calorias por grama. Tá? A gente costuma passar a massa para cá, pessoal, e fazer a equação do Q igual a M vezes L. É o nosso Q mole, tá? Q mole. O que é isso? É a quantidade de calor que eu estou dando para uma determinada substância para fazer ela alterar o seu estado físico. Então eu pego lá 100 gramas de água que estão a 0 graus Celsius e eu quero transformar essas 100 gramas de água a zero em 100 gramas de água a, ou melhor, 100 gramas de gelo que estão a zero em 100 gramas de água a zero também, tá? Eu posso ter água a zero, eu posso ter gelo a zero. Só que tem que dar energia ou tirar a energia desse objeto para fazer ele mudar de estado, tá? Não necessariamente chegou em zero, mudou de estado. Não. Se o gelo está a zero, ele chega em zero, aí eu tenho que dar mais energia para ele virar água e depois voltar a aumentar a temperatura, entendeu? Fazer isso, eu uso o nosso Q-mole. Então vamos resolver exercíciozinho, então fica tranquilo que você vai entender. A última coisa que eu quero falar aqui hoje, pessoal, é desse diagramazinho, tá? Que é um diagrama baseado na temperatura pelo calor que está sendo recebido pelo objeto. Então, o nosso objeto está recebendo energia constantemente, tá bom? E o que vai acontecer? Imagine que eu tenho água aqui, ó. Então, eu tenho água, por exemplo, a menos 20 graus Celsius. Eu vou dar energia para ela, conforme ela vai recebendo energia, pessoal, ela vai chegar numa temperatura, aqui que a gente chama de temperatura de fusão, que para o caso da água é 0 graus Celsius. Quando ela chega em 0 graus Celsius, pessoal, ela vai sofrer a fusão, ó. E aqui repare que mesmo recebendo energia, ó, calor recebido, mesmo recebendo energia, a energia que ela está recebendo está aumentando, ela não altera a temperatura, ela continua no 0 graus Celsius, porque ela está sofrendo fusão, tá bom? Aí, quando ela toda derreteu, ó, eu tenho só líquido agora, ela volta a aumentar a temperatura e vai recebendo energia. Chegou na temperatura de ebulição, no caso da água 100 graus Celsius, ela para de novo de alterar a temperatura e ela entra em ebulição. Tá vendo? Antes em fusão, agora em ebulição. Derreteu todinha, pessoal. Volta agora em estado de vapor a aumentar a sua temperatura e daí indefinidamente, porque não tem outro estado físico, né? Daí só lá o plasma, que é a temperatura muito alta. Tá bom? Então essa é a ideia desse diagramazinho, a gente vai utilizar ele para retirar algumas informações de alguns exercícios quando a gente tiver ele na mão. Beleza? Então é isso aí. Pessoal, por hoje é isso, tá? Eu sei que tem bastante coisinha, bastante informação e tal, mas fica tranquilo, a gente vai tratar com isso com calma. As primeiras informações ali de estados, vocês já sabem, vocês já têm noção, então não precisa se preocupar, tá? As mudanças de estado também fica mais por conta dessa historinha de calor latente aí, que é uma coisa mais novidade para nós, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Qualquer coisa, estou sempre à disposição. Um abraço e falou!